João capítulo 15, versículo 1, e nós vamos ler até o 27. Jesus disse: Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Estais em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará, e os colhem e lançam no fogo e arde. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, vocês pedirão tudo o que vocês quiserem e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei, a vós permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecei no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. E o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis os meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. E vos não chamareis servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me escolheste vós a mim, mas eu escolhi a vós e vos nomeei para que vá e dedes fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos concederá. 27. E vós também testificareis, pois estivestes comigo desde o princípio. Querido Deus, eu quero te agradecer na beleza da tua santidade, Pai e Senhor, bendito do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ti toda honra, glória, louvor e exaltação. Que a tua palavra possa falar aos nossos corações nesta tarde. O teu nome glorificado e a nossa alegria completa em Cristo Jesus. Obrigado, no nome de Jesus. Amém. Meus queridos, hoje eu vou trazer para a minha vida e para a vida de vocês uma palavra de edificação, uma palavra de consolo, mas uma palavra de exortação. O Espírito Santo nesta tarde nos convida a nós chegarmos perto da verdade e vivermos a verdade e expressarmos a verdade para que possamos ter uma vida de liberdade e de grandeza. O tema da nossa mensagem é: você é beriano? Essa é uma pergunta que eu faço para você e para mim. Você é beriano? Então eu quero já dar a resposta para você, que está em Atos 17:11, e você pode investigar, se alimentar dentro de um contexto maior para saber quem é beriano. Atos 17:11 diz assim: Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado eles receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim, de sorte que creram muitos deles e também muitas mulheres gregas da classe nobre e não poucos varões. Na Bereia tinha uma comunidade que aceitaram Cristo Jesus através da ministração e do poder da palavra ministrada pelo apóstolo Paulo.
O apóstolo Paulo, ele era um conhecedor, um intelectual das leis de Moisés, e em nome das leis de Moisés, em nome da religiosidade, quando ele era Saulo, ele perseguia o povo de Deus e fazia aquele alvoroço. Provavelmente Jesus estava na terra nessa época, que eles são quase da mesma idade. E quando Jesus partiu, um certo dia, Jesus ele se apresentou no céu para Paulo, e Paulo estava caminhando com os animais, e Jesus falou com ele um clarão, e ele caiu e ficou cego, e quem estava do lado não viu, e depois Deus começou a trabalhar, e aí você pode pesquisar e você vai entender a história. O apóstolo Paulo escreveu 3/3 do Novo Testamento. Ele aprendeu direto com o Espírito Santo, 3 anos no deserto. Ele foi no terceiro céu, viu coisas inefáveis, coisas fabulosas, tremendas. E Deus falou para ele: olha, isso é para você. Os mortais não têm capacidade e não podem ter acesso a isso, que eles podem morrer. Então guarda para você. Então o apóstolo Paulo, ele não era qualquer um, ele era o apóstolo Paulo, porque ele nasceu para ser o apóstolo Paulo. E ele, com a sabedoria, com a maestria, agora ele coloca como esterco o conhecimento dele, intelectual e religioso, para ele abraçar agora um novo conhecimento, que é o conhecimento que liberta, que enaltece, que engrandece, que é o conhecimento de Cristo Jesus. E mesmo assim, nessa posição alta, nobre, nessa forma grandiosa de ministrar a palavra, quando ele estava em Bereia, que ministrava para o povo de Bereia, que abria lá os pergaminhos, Torá, as escrituras, porque não tinha o Novo Testamento, os bereanos iam confirmar se era bem assim o que de fato eles estavam pregando. Hoje os aproveitadores, hoje os lobos vestidos em pele de ovelha, hoje os pseudos líderes, pastores, apóstolos, profetas, líderes espirituais, eles estão usando desta roupagem para enganar, para roubar, para manipular essa falência que está da propagação do evangelho, porque as pessoas estão morrendo de obesidade mórbida espiritual, porque come tudo que é tipo de porcaria e não tem a capacidade de examinar as escrituras e depois dar a última palavra a respeito daquilo que está sendo ministrado nos púlpitos ou nos ensinamentos ao redor da terra. Então é a pergunta que eu faço para você e para mim: você é bereano? Será que eu sou bereano? Ou será que eu como tudo que as pessoas me dão e não dou o direito de refletir, não de questionar ou talvez de ficar julgando, mas de saber se esse tipo de alimento me serve ou se não me serve? E o Espírito Santo nos traz essa exortação hoje para nós refletirmos sobre o que eu devo comer, o que alimenta o meu espírito, o que me traz libertação. E quando nós lemos o texto de João 15 e versículo até o 27, aqui tem uma radiografia, um diagnóstico que eu digo fechado, que dá para a gente ter um entendimento amplo e dá para a gente se estender de fato o que é o Evangelho. O Evangelho, ele tem como Cristo o centro, a base, o fundamento. Ele é a figueira, ele é a pedra de esquina que foi rejeitada por muitos homens, mas ele estabeleceu o fundamento, e sobre este fundamento você constrói a sua vida de fé, chamado desse fundamento Jesus Cristo.
E a firmeza da sua fé, porque a fé não é sensorial, a fé é espiritual, e a fé é a linguagem de Deus. A fé vai te levar a você aperfeiçoar em fé, andar em fé, ser recompensado por fé, ter acesso aos tesouros que estão escondidos nas profundidades do Cristo ressurreto, que é o tesouro da sabedoria e da ciência, porque Ele não é uma letra, Ele não é uma filosofia, Ele não é uma palavra deslocada e jogada ao vento. Ele é espírito e vida, Ele é a videira verdadeira, e quem está ligado nessa videira verdadeira recebe um néctar, e esse néctar capacita essa pessoa de produzir muitos frutos para a sua vida e para a humanidade. A minha verdade não é a verdade do outro, a verdade do outro não é a minha verdade. As corrupções da filosofia do mundo e das religiões desmistificam o plano original de Deus para o homem, porque muitos buscam o seu próprio ventre, o seu próprio interesse, para que o seu ego seja massageado, mas não tem nada de Deus, tem apenas uma nuvem negra, onde as grandes massas são manipuladas por não entender o plano maior de Deus, que é uma vida boa aqui, mas uma vida muito maior na vida eterna. Portanto, meu amado, meu querido, em Romanos capítulo 12 e 2 diz assim: seja transformado pela renovação da vossa mente. Significa renovar ao estado original. Essa renovação só é possível ao exame das Escrituras. Quando eu renovo a minha mente aos exames das Escrituras, eu tenho o cuidado de entender que nela tem a vida eterna, e é ela que me testifica e fala e testifica da pessoa do Cristo. Jesus, Ele é a ideia expressa de Deus. Ele veio para destruir a ideia natural, para restaurar a ideia original. O mundo tem a sua própria ideia, e a ideia do mundo foi colocado dentro de nós, e o reino de Deus que está engessado ao homem, e nem pelo homem, pois é o homem que deve se submeter ao reino de Deus, mas muitas vezes parece que é o reino de Deus que está se submetendo à vontade, ao capricho, à ignorância, à estupidez do homem, quando Deus não muda, quando Deus Ele não se move por emoções, por sentimentos, por desafios, por campanhas. Deus se move por fé, por confiança. Se a palavra de Deus estiver em mim, se eu estiver ligado na palavra de Deus, então eu peço tudo o que eu quero e Ele me concede, porque eu sou um espírito em Deus, Ele é um espírito em mim, eu sou um espírito na divindade. Tem pessoas dizendo por aí, assim diz o Senhor, quando na verdade Deus não está dizendo nada. Tem pessoas falando de Deus, mas são filhos do diabo, como Jesus falou para os religiosos: vocês são filhos do diabo, porque o diabo não está firmado na verdade, ele está firmado na mentira, e ele fala daquilo que é peculiar à sua própria personalidade. João 8,44. Tem pessoas falando de Deus, mas falando de Deus para massagear e para suprir as necessidades do seu ventre. Tem pessoas ensinando como Deus deve tratar a igreja que pertence a Cristo, e isso é muito perigoso, porque da igreja Deus cuida, foi Ele que derramou o sangue, e eu não estou falando da instituição denominacional ou jurídica, eu estou falando da igreja pessoa, porque quando você olha para a cruz de Cristo, você não vê denominação, você não vê líderes, você não vê homens, você não vê mulheres, você
você não vê seres espirituais, você vê pessoas sendo lavada, transformada, aceita e integrada dentro do reino dos céus. A igreja é propriedade exclusiva de Jesus, e as portas do inferno não podem prevalecer sobre a igreja. Cuidado para você não tocar na igreja de Cristo, porque a igreja pertence a Ele. Cada membro, cada filho é uma parte integrante do corpo de Cristo, e essa igreja particular é um organismo vivo que se move, que trabalha, que se relaciona e que expressa a glória de Deus, que é a luz do mundo, que é o sal da terra, que é a carta escrita e lida por todos os homens. Então eu te pergunto para você, e também pergunto para mim: você é bereano? O que você é? O que você pode em Deus? O que você tem em Deus? O que você nasceu para fazer em Deus? A lei, ela era necessária, pois ela apontava os infratores, mas ela foi apagada pelo pecado, e a lei se consumou, ela se perdeu em Cristo Jesus, porque Ele se fez pecado por nós, para que nele tivéssemos a glória de Deus. A lei, ela julga, a lei, ela pune, a lei, ela condena, e nenhum ser humano tem mérito em si mesmo de praticar a lei, pois nós éramos infratores e fomos absorvidos pela lei, mas pela lei da justiça que opera em Cristo Jesus, nos tornando justiça de Deus. A lei mata a esperança, a lei aborta o sentido da vida, mas Jesus, Ele é a nossa esperança, Ele é o sentido das nossas vidas, porque Ele veio para nos dar vida com abundância. A lei, ela escraviza e ela não tem misericórdia. Jesus põe em liberdade e derrama infinitamente as suas misericórdias, que se renovam toda manhã. Qual é a ideia do mundo e das religiões? A ideia do mundo e das religiões dizem assim: você não vale nada, você não vai conseguir, vê se você se enxerga, você nunca vai ser feliz, olha fulano, olha ciclano, olha Bertano, você vai ser igual a eles, você não é melhor do que eles. Você está perdendo o seu tempo na igreja, você está entristecendo Deus, porque Ele está muito triste com você. Cuidado, Deus pode até ficar depressivo e infartar. Cuidado para você não matar Deus. É isso que a religião diz. Você decepcionou Deus, por isso você é maldito, a sua vida não tem mais jeito, você está sujo, você deve se sujar mais ainda. Mas a palavra da vida diz: você é uma pérola preciosa, você é a menina dos olhos de Deus, você é justiça de Deus, você é embaixador do reino dos céus. O que você acha ou o que você pensa do que você está fazendo da sua vida? Que tipo de comida você está comendo? Você está dando o direito de expressar a glória de Deus, de permitir que esse Espírito que mora dentro do seu interior te leva a toda a verdade, te dá discernimento. Se isto é possível, só é possível aos exames das Escrituras, que fala de Deus, que fala de Jesus, que testifica sobre Jesus e que te dá a oportunidade de sempre ter a sua esperança renovada para viver uma vida melhor.
Essas ideias do mundo que pertencem ao maligno e à religião que foi criada pelos homens e que também é direcionada pelo inferno, essas verdades da religião, elas não te levarão a lugar nenhum. O apóstolo João diz que a verdadeira religião é você ajudar as viúvas e cuidar dos órfãos, mas ele está falando da religião, ele não está falando do evangelho, porque o evangelho ele é espírito, porque o evangelho ele é vida, porque o evangelho ele é as possibilidades do que você precisa para essa vida, indo além do que você possa imaginar, e uma vida eterna garantida. João 16:33 diz: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhas paz, pois no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo e vocês também vencerão. Essa é a essência do evangelho. Em todo o ministério de Jesus, ele não condenou ninguém, ele não julgou ninguém, ele não puniu ninguém, mas ele estendeu as suas mãos para advertir rigorosamente os únicos, que eram os religiosos, aqueles que conheciam as leis de Moisés e usavam as leis para oprimir o povo, para colocar jugo sobre o povo, para colocar cabresto sobre o povo, para manipular as grandes massas de manobra através das leis de Moisés. E Jesus vem dizendo para eles: vocês são hipócritas, vocês são sepulcros caiados, vocês são bonitos por fora, mas dentro de vocês existe muita imundícia e muitos ossos podres, todo contaminado. O juízo para vocês vai além dos de Sodomas e Gomorra. Mas Jesus estendeu as mãos para a prostituta, Jesus estendeu as mãos para os homossexuais, Jesus estendeu as mãos para os leprosos, Jesus estendeu as mãos para os doentes, Jesus estendeu as mãos para os encarcerados, Jesus estendeu as mãos para aqueles que tinham patologias psiquiátricas, Jesus estendeu as mãos para aqueles que eram acometidos de demônios, Jesus estendeu as mãos para os maus e para os bons, aqueles que entenderam o plano da salvação, a nova filosofia da vida, o plano original. E essas pessoas foram tocadas, foram transformadas, foram aceitas, foram inseridas na videira verdadeira e começaram a produzir fruto de justiça, de amor e de graça. Colossenses 1:24 diz: regozijo-me agora no que padeço por vós na minha carne, porque cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. O apóstolo Paulo sabia o evangelho genuíno, a essência do poder da palavra transformadora. Ele sabia quando ele dizia: agora eu não vivo mais a minha vida, mas a vida que eu vivo agora, eu vivo no Filho de Deus. Ele sabia que ele não tinha poder sobre a sua própria vida, que a sua vida era fragilizada, que o seu conhecimento era limitado. Ele sabia que ele não podia ir além da capacidade que ele tinha, mas com Cristo ele ia sempre mais além, porque a palavra de Cristo se manifestava, trazia um novo bálsamo, um novo vigor, um novo viver. Então as aflições dele eram momentâneas, as aflições dele não eram direcionadas pela estrutura da sua alma, mas era enxergada pela ótica do seu espírito, pela linguagem da sua fé. Então elas não tinham poder sobre o seu corpo, sobre a sua mente, e o seu espírito direcionava a sua vida no caminho da excelência e da grandeza, porque o evangelho de Cristo, ele é salvação, ele não é comida, ele não é bebida, mas ele é paz, ele é justiça, ele é alegria no Espírito Santo, porque o evangelho, ele não é para agregar coisas, porque todas as coisas já estão agregadas e submetidas ao evangelho de Cristo. O evangelho, ele é a vida de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus, as misericórdias de Deus, a bondade de Deus sendo derramada infinitamente, para que eu olhe para o meu próximo, para que eu olhe para o meu interior e exerça a misericórdia e pratica o amor e alcança aqueles que não foram alcançados e precisa da esperança e da paz.
Em todo o ministério de Jesus, Ele não condenou as pessoas, mas Ele levou as pessoas a ter a esperança e ter a oportunidade de entender o processo da vida, porque Ele gerava as pessoas pela palavra da justiça, da verdade. A essência da vida do Evangelho de Cristo está fundamentado no fruto e suas características é a vida do próprio Deus, que é o amor de Deus, Gálatas 5:22. 1 João 3:10 diz: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica justiça e não ama o seu irmão, não é de Deus. Esta era a visão dos bereanos, pois nós sabemos que dos primórdios, os romanos detinham o poder bélico das batalhas, do armamento. Os religiosos detinham o poder da religião, da filosofia da religião. E os gregos detinham o poder das palavras, da oratória, do conhecimento, da grandeza, do intelecto, de tudo aquilo que era novo, eles agregavam através do poder, do pensamento e da filosofia. E esses bereanos, quando ouviam Paulo falar de um conhecimento agora que não era científico, de um conhecimento agora que não era humano, mas de um conhecimento que era espiritual, eles queriam investigar, e eles investigavam, porque era novidade para eles, porque eles não comiam qualquer tipo de alimento, de porcaria, mas eles eram seletivos no tipo de alimentação, para trazer equilíbrio, qualidade, bem-estar para a estrutura da sua própria alma, da sua própria psique. Por isso o Espírito Santo me convida e te convida a nós irmos aos exames das Escrituras e não dar a última palavra de tudo que nós ouvimos, mas filtrar, porque nós estamos ligados em Cristo, porque Ele é a videira verdadeira, porque quando nós recebemos um néctar que vem dEle, esse néctar é perfeito, Ele faz gerar fruto, Ele traz esperança, Ele nos leva para um mundo melhor e para uma capacidade de vida. E Jesus nos diz assim, João 15:7: se vocês estiverem em mim e se as minhas palavras estiverem em você, vocês vão pedir tudo, absolutamente tudo, e vos será feito, porque eu sou a palavra que sustenta todas as coisas. E o meu mandamento é esse, Jesus continua dizendo em 15:12, que ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, porque eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o lavrador, e vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Seja um bereano nesses tempos difíceis e de crises, de tantas informações, essa enxurrada de informações que nós recebemos, que muitas vezes elas não são direcionadas e não gera conhecimento, mas só dúvida e desespero e angústia para as nossas vidas. Jesus, Ele é a vida, Ele é a fonte, Ele é a paz, Ele já te abençoou com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais, porque você é um espírito, e essas bênçãos se materializam, se transformam no seu físico, o seu sensorial vai ver, vai viver e vai contar as bênçãos do Senhor para os seus dentro de uma humanidade. Pai, que Deus nos ajuda, que o Senhor nos ajuda a entendermos o Teu propósito e o Teu plano maior, que é o Teu Evangelho vivo, Pai. Meu Deus, que os olhos do nosso entendimento sejam abertos para que possamos compreender a grandeza dessa palavra viva e eficaz.
Pai, no nome do Senhor Jesus, alcança as nossas vidas, os nossos corações, a nossa mente, e inunde o nosso ser com o espírito de sabedoria e de revelação, para que os olhos do nosso entendimento sejam abertos, para que nós possamos ver a Tua glória, para que a Tua glória se manifesta, para que a excelência desse poder dentro desse vaso de barro, dentro dessa riqueza que foi colocado, se manifeste e seja a Tua honra, e seja a Tua glória, e seja Tu o senhorio, porque o Senhor não divide a Tua glória com ninguém, mas a Tua glória beneficia e alcança a humanidade, e nós carecemos da Tua glória, da Tua graça e das Tuas misericórdias que se renovam a cada manhã. Obrigado, meu Deus, que cada necessidade seja suprida, que cada coração seja alimentado, que cada consciência seja moldada pela palavra que foi implantada nos vossos corações e no meu coração. E nós trataremos sempre, ó Deus, de dar para Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração, no nome precioso de Jesus. Amém. Graças a Deus.